Olá, seja bem-vindo ao Fórum. Os delitos contra o sistema financeiro são combatidos legalmente no Brasil desde a década de 70. A Lei 6.385 entrou em vigor em 1976 e trata dos crimes exercidos contra o mercado de capitais. Em 86, passou a vigorar a norma conhecida como Lei do Colarinho Branco e, em 98, contra a lavagem de dinheiro. A legislação continua avançando e outras normas também tratam do assunto. Quais são os crimes financeiros mais comuns no Brasil? Quais as penalidades? A quem cabe a fiscalização? Para nos ajudar com estes e outros questionamentos, eu recebo aqui no estúdio Conrado Donati, advogado criminalista, especialista em direito penal e econômico. E recebo também Gustavo Marinho, advogado especialista em direito societário e empresarial. Mas antes de começar a nossa conversa, vamos assistir a um material feito pela equipe da TV Justiça. Eike Batista já foi considerado o mais abastado do Brasil, com uma fortuna estimada em 30 bilhões de dólares e tinha uma pretensão: chegar ao posto do homem mais rico do mundo até o ano de 2015. O empresário não realizou o sonho, viu sua fortuna diminuir de forma muito rápida e está sendo investigado por crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. Dentre as acusações estão o uso indevido de informação privilegiada e a manipulação de mercados. A Lei 10.303 de 2001 classifica como manipulação de mercado a realização de operações simuladas ou manobras fraudulentas com a intenção de alterar o mercado de valores imobiliários em bolsas de valores, mercado de balcão ou mercado de balcão organizado, com a intenção principal de obter o lucro ou vantagem indevida para si ou para terceiros. Para quem faz a manipulação de mercado, a penalidade é de 1 a 8 anos de reclusão, além de multa de até 3 vezes o valor do dinheiro conseguido de forma ilícita. A mesma lei classifica o uso de informações privilegiadas como a utilização de dados relevantes que não foram divulgados com a intenção de vantagens com valores mobiliários. A pena é reclusão de 1 a 5 anos, além de multa. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui conosco. Doutor Conrado, a gente viu na reportagem que o empresário Eike Batista está sendo acusado de manipulação de mercado e uso de informação privilegiada. Esses crimes podem ser equiparados a crimes contra o sistema financeiro? Sem dúvida alguma. De fato, são crimes recentemente incluídos na legislação brasileira. No caso de 2001, foi incluído na própria lei que previa a regulamentação do mercado de capitais. Então, entendemos que o bem jurídico tutelado, ou seja, para quem ou por que a lei foi criada e qual o objetivo dela, entre outras questões, seria sim a proteção e a integridade do sistema financeiro nacional. Doutor Gustavo, o empresário também é acusado de falsificação ideológica. Como isso se configura dentro do contexto de crimes contra o sistema financeiro? Eles têm que estar relacionados ao exercício da atividade da empresa. Em tese, o que se busca proteger é o acionista minoritário, são as instituições financeiras, enfim, há uma preocupação com a integridade das informações dessas instituições ou dessas sociedades empresárias que têm valores negociados em bolsa. E o que pode ser considerado aí como falsidade ideológica? Como é que a gente define isso num crime como esse? A inserção de informações diversas da que deveriam constar determinados documentos, ou a inserção ou a modificação daquelas informações em determinados documentos, ou escritos, ou na própria contabilidade da companhia. Doutor Conrado, agora a gente escuta falar muito em colarinho branco. Como é que surgiu essa expressão? Essa expressão surgiu em 1928, foi um sociólogo americano, em uma conferência de sociologia, que ele criou o termo white collar crime, que aí veio da tradução literal do inglês para o português, colarinho branco, lei de colarinho branco. Na época, ele demonstrava que era tão danoso quanto outros crimes as ações de pessoas e dirigentes de empresa contra o mercado o mercado de capitais, quanto ao sistema financeiro, no caso americano. Então, dali, nessa palestra, em 1928, foi criado pela primeira vez esse termo, Lei do Colarinho Branco. E se popularizou, né? Popularizou, definitivamente. Doutor Gustavo, em 2014, a gente teve a entrada em vigor da Lei Anticorrupção. O que mudou a partir daí?
É uma lei que, inclusive, demorou a entrar em vigor no país. Ela foi discutida no Congresso Nacional durante muito tempo e ela visa punir aquela empresa e aquele empresário que praticam atos de corrupção. Ela tem uma penalidade muito pesada. Ela prevê, inclusive, a cessação da atividade daquela companhia ou daquela empresa envolvida em atos de corrupção e ela visa desestimular a prática dessa determinada conduta. E essa lei tem sido aplicada como deve? Em âmbito federal, nós aguardamos a regulamentação da lei, que até agora não houve. Doutor Conrado, e do que essa lei difere das anteriores que até agora vem sendo usada para punir esse tipo de crime? A gente tem que fazer uma pequena diferenciação. Essa lei anticorrupção, ela não é uma lei de matéria penal. Ela prevê sanções de natureza administrativa e civil. Ou seja, eles trazem agora, pela primeira vez, a responsabilização da pessoa jurídica. Lembra que na área criminal a gente só pode falar em responsabilização da pessoa física, tirando, é claro, os crimes ambientais, que tem legislação própria para isso. Então essa lei é uma maneira de também imputar responsabilidade para a companhia e não somente para os diretores ou os dirigentes dela. Agora a gente está falando aqui de crime financeiro, gostaria que o senhor desse alguns exemplos aqui para a gente. Quais são os crimes financeiros mais praticados no Brasil e também quais são os mais punidos? Recentemente, o Banco Central começou a publicar algumas estatísticas relacionadas a crimes financeiros e principalmente quais foram e qual seria a quantidade de recorrência de comunicações do Banco Central para o Ministério Público Federal. Nessa estatística, acredito que hoje gera em torno de quase 17 mil comunicações. O crime que mais apareceu dentro dessas comunicações foi o desvio de finalidade de utilização de verba pública. Logo em seguida, de evasões de divisas, falsidade ideológica e fraudes em geral contra o sistema financeiro. E quais são as penalidades previstas para esses tipos de crime? Por exemplo, o desvio de finalidade de verba pública prevê uma pena de 3 meses a 3 anos. Mas se a gente for falar, por exemplo, de gestão temerária ou gestão fraudulenta, você já tem uma pena muito mais alta, de 3 anos a 12 anos. Doutor Gustavo, e tem como prevenir esse tipo de crime? Sem dúvida. É importante que as empresas hoje tenham mecanismos de controle e de preservação do sigilo de determinadas informações para que no futuro não sejam acusadas de uso de determinadas informações ou uso de informações privilegiadas. É importante que as informações sensíveis sejam controladas, que o acesso a elas seja controlado e que as companhias tenham, principalmente as companhias que negociam em bolsa, tenham sempre o cuidado de comunicar ao mercado por meio de fato relevante para evitar qualquer interpretação equivocada ou uma futura acusação por uso de informação privilegiada. E no sistema público, tem como fazer esse tipo de prevenção também? O sistema público ele já conta com diversos mecanismos de controle, mas é importante que a gestão da coisa pública seja divulgada, seja amplamente divulgada, porque isso vai evitar ou vai minimizar a tentativa de se obter essa informação privilegiada. Então, a divulgação da intenção de determinadas aquisições ou da execução orçamentária na própria internet, isso vai minimizar a intenção, a tentativa de se corromper qualquer agente público para a obtenção de informação privilegiada. É importante que as informações públicas sejam sempre divulgadas. Somente aquelas que realmente são sensíveis sejam preservadas e essa preservação, logicamente, não alcança os órgãos de controle externo. Nesse caso, doutor Conrado, a lei de transparência ajuda? Sem dúvida, sem dúvida. A lei de transparência foi um grande passo, um passo muito importante do governo federal na divulgação e na publicidade das contas, dos valores a receber, os valores pagos, as empresas que são beneficiadas dos acordos e contratos com o governo. Então, é uma maneira de dar à população também o direito de controlar e fiscalizar, não somente deixar restrito aos órgãos de fiscalização, que hoje no Brasil existem muitos, mas também transferir um pouco dessa responsabilidade para a população. Doutor Gustavo, e quais são os órgãos que compõem o Sistema Financeiro Nacional? Os órgãos que fiscalizam o Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e, além disso, o Ministério Público Federal acompanha com muita
preocupação a utilização de informações privilegiadas e sempre vem adotando as providências necessárias para punir os responsáveis pelos ilícitos praticados. E para se funcionar como instituição financeira tem que ter uma autorização. Como é que é dada essa autorização? Quem é que concede essa autorização? Essa autorização é concedida pelo Banco Central do Brasil mediante o cumprimento de vários requisitos previstos na legislação e nas normas da própria autarquia federal. E as empresas de factoring também são consideradas instituições financeiras? Elas necessitam de um controle grande porque fazem determinadas operações de crédito e há uma preocupação muito grande com as empresas de factoring, não só com relação ao mercado financeiro, mas com a prevenção no crime de lavagem de dinheiro. Então, essas empresas precisam manter determinados controles muito rigorosos com relação ao cadastro desses clientes, ao cadastro dessas operações realizadas, para evitar qualquer eventual punição como empresa participante de um crime de lavagem de dinheiro. Doutor Conrado, agora outra figura que a gente vê muita notícia também é o doleiro. E muitas vezes a gente vê informações vinculadas a crimes de lavagem de dinheiro. Por que isso acontece? A gente tem que diferenciar, né? Existe a atividade ilícita das casas de câmbio, que é regulamentado, é fiscalizado e há uma fiscalização, e há uma figura, que é a figura do doleiro. E por que ela é tão vinculada a questões criminais? Como essa estatística que eu havia comentado do Banco Central, toda vez que ela é publicada, a gente vê que um dos crimes que é mais praticado é a evasão de divisas. E a utilização do doleiro é uma maneira prática, uma maneira eficiente de você tirar o dinheiro do Brasil sem a devida fiscalização do governo e mandar para paraísos fiscais. Então, a razão disso, dessa facilidade em termos de movimentação do dinheiro sem um controle estatal, é que não são raras as vezes que a gente identifica numa ação penal a presença de uma figura tida como doleiro. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com mais Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos conversando sobre crimes financeiros. Doutor Conrado, a gente já falou sobre diversos crimes aqui. Eu gostaria de saber, os crimes contra fundos de pensão e contra entidades de previdência privada também se enquadram como crimes contra o sistema financeiro? Toda instituição que tenha a obrigatoriedade de ser fiscalizada dentro do sistema financeiro nacional, ele sim estaria inseridos, ou essas práticas ilegais seriam sim inseridas no rol de crimes contra o sistema financeiro. Então, para você caracterizar um crime como contra o sistema financeiro, basta que a empresa ou o agente ele seja regulamentado e regulado pelas instituições que exercem esse papel. E no caso da empresa, da pessoa jurídica, ela também é condenada, também tem penalidades previstas? Não na área criminal. Salvo em questões ambientais, que tem lei própria, a pessoa jurídica não é condenada para fins criminais. Somente é condenada, aí sim, com o advento da lei anticorrupção, para fins de direito administrativo e direito civil. Doutor Gustavo, e a omissão de dados? Também pode ser considerado um crime contra o sistema financeiro? Sim, sem dúvida. A omissão de dados relevantes, ou omissão dolosa ou omissão culposa, a depender do fato concreto, pode configurar a prática de crime, sim. Doutor Gustavo, agora falando de imposto de renda, que é uma coisa que alcança todo mundo aí, ninguém tem como fugir. Verdade. O que pode caracterizar uma fraude no imposto de renda? A ocultação de bens, direitos ou valores no imposto de renda, ela pode ensejar uma série de penalizações, tanto em âmbito administrativo quanto em âmbito criminal. Então, a ocultação do recebimento de determinados valores ou ocultar a propriedade de determinados bens ou da titularidade de ações, tudo isso pode ensejar não só a cobrança do imposto de renda, mas a aplicação de medidas de natureza administrativa, de natureza criminal e no âmbito civil. A pessoa pode ser multada, então? Pode ser multada pela Receita Federal, isso pode ensejar a abertura de um inquérito para apuração de eventual prática de crime de sonegação fiscal e crime de lavagem de dinheiro. E, além disso, a depender das qualidades da pessoa, isso pode ter uma consequência no âmbito civil. Isso é considerado crime contra o sistema financeiro também? Depende da qualidade da pessoa, se ela é
integrante de instituição financeira, se houve uma eventual ocultação de uma operação de crédito para diretores de instituições financeiras, que a legislação cria uma série de restrições para que isso ocorra, a depender da declaração, da inserção de informações na declaração anual de imposto de renda, isso pode configurar, sim, um crime contra o sistema financeiro. Doutor Conrado, e aí a pessoa pode ser punida criminalmente? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala em crime, então sempre a consequência é a pena. Então, sim, se foi efetivamente identificado que houve o cometimento de crime por parte de determinada pessoa, sim, ela seria punida. Através do Ministério Público Federal ou Ministério Público Estadual, a depender do crime que está ali sendo investigado. Agora, é bom a gente diferenciar que também muitas vezes a pessoa comete um erro ali. É bem diferente do que a pessoa faz voluntariamente, né? Sem dúvida. Por isso que a legislação tem uma diferença entre dolo, que seria a vontade de praticar algo, ou culpa, que seria através da negligência, da imperícia ou da imprudência do agente ou da pessoa investigada. Então, para cada crime, há sim também a restrição, se esse crime pode ser na modalidade culposa, se ele tem obrigatoriamente ser na modalidade dolosa, se há dolo específico. Então, tudo isso é analisado quanto da abertura de uma ação penal. Agora a gente escuta falar muito também em lavagem de dinheiro. Gostaria que o senhor definisse o que é a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro nada mais é do que a ocultação de bens e valores originários de crime. Houve uma alteração recente na legislação que, num primeiro momento, na lei antiga, ele fazia um rol taxativo de quais seriam os crimes que previamente deveriam ser praticados para que, no momento seguinte, esses valores fossem branqueados, que a gente fala, né, o branqueamento de valores. E agora não, a lei diz que o cometimento de qualquer crime anterior, já com esse valor advindo desse crime, e ele não declarado, como não, possivelmente e provavelmente não será, porque é objeto de crime, ele configuraria a lavagem de dinheiro. O Caixa 2 se inclui aí também? Depende. O Caixa 2 pode ser sonegação fiscal, você pode trabalhar sim com lavagem, desde que aquele dinheiro que é tido e retirado da contabilidade oficial seja proveniente de crime. Há uma discussão que, se a partir da sonegação fiscal, aquele dinheiro que fosse reinserido no mercado através de um branqueamento de capitais, aí sim ele poderia ser caracterizado em lavagem de dinheiro. Mas, por si só, o Caixa 2 não seria lavagem, no meu entender. Doutor Gustavo, e em que tipo de situação a pessoa pode manter contas e depósitos no exterior sem ter nenhum problema? É importante lembrar que a simples manutenção de conta com valores no exterior não configura crime e nem nenhum tipo de ilícito. A remessa legal, a remessa lícita desses valores por instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a declaração da remessa desses valores, a declaração perante a Receita Federal da existência desses valores é perfeitamente ilícito e autoriza que qualquer cidadão brasileiro mantenha esses recursos fora do país. Quando é que vira crime, então? Vira crime quando ele deixa de comunicar, quando ele oculta a existência desses valores ou quando ele utiliza instituições ou pessoas não autorizadas pelo Banco Central do Brasil. No caso dos paraísos fiscais, eles são autorizados normalmente ou aí também tem muita parte legal? Existe um rol de países que a Receita Federal entende que são paraísos fiscais e ela faz uma análise um pouco mais criteriosa da existência de valores nesses países tidos como paraísos fiscais. Mas, volto a dizer, a existência de depósitos nesses países que eventualmente possam ser considerados paraísos fiscais, por si só não configura ilícito. Uma vez que esses valores tenham sido remetidos de forma lícita, a origem desses valores seja lícita e a existência deles seja declarada para a Receita Federal, não configura nenhum tipo de ilícito. Doutor Conrado, e as penalidades, elas são diferentes quando a gente fala de crimes do colarinho branco ou crimes de lavagem de dinheiro? Sem dúvida. Nos crimes do colarinho branco, na verdade, essa noção geral de crime econômico, para cada crime tem uma pena específica e o legislador assim optou para poder identificar que algumas atitudes ou algumas ações criminosas teriam um dano muito maior do que as outras. Por isso que há uma diferenciação tão grande em crimes com penas de alguns meses até crime com pena de 12 anos, que é a pena máxima no caso da gestão fraudulenta. Pois é. No
caso da gestão fraudulenta de empresas também é considerado crime contra o sistema financeiro? Sem dúvida, e é considerado, não só é considerado crime contra o sistema financeiro nacional, quanto tem a pena mais alta de todos os crimes ali rotulados. Por que essa pena é mais alta? É porque o legislador assim entendeu, porque o dano de uma situação em que uma empresa, uma instituição financeira é gerida de maneira a fraudar, ela tem esse propósito, esse dolo de fraudar, de manipular o mercado, isso pode ter um efeito sistêmico no sistema como um todo. Então, hoje, uma instituição financeira tendo um problema de caixa, ele não só atinge aquela empresa, mas também é todo o sistema como um todo, né? Então, em razão disso, o legislador, na época da edição da lei, assim entendeu, para que evitasse uma queda sistêmica do mercado. Doutor Gustavo, como fica a situação de um sócio, por exemplo? Se existe algum crime de gestão fraudulenta, por exemplo, ele não participou, ele pode ser envolvido mesmo assim? É preciso ter cuidado quando se participa de uma sociedade? Sim, depende do tipo de sociedade, se é a existência ou a propriedade de ações, ele na qualidade de minoritário, e essa gestão, essa administração da companhia comete um crime de gestão fraudulenta ou um crime previsto na legislação, ela não vai contaminar a pessoa física desse sócio. Ele pode ter um prejuízo financeiro e pode eventualmente exigir uma reparação contra esse gestor que praticou o crime de gestão fraudulenta. Agora, no caso dele não ser minoritário, aí o problema é maior? Depende também, porque mesmo ele sendo um acionista controlador, se ele não participar da administração da companhia ou da gestão da companhia, ele não tem como ser envolvido na prática de determinados crimes. Realmente vai precisar analisar o caso concreto para saber se esse acionista ou esse controlador teve ciência ou, de repente, ele foi omisso no controle da própria companhia. De qualquer forma, é bom ficar bem atento antes de assinar qualquer documento. Nenhuma. Todas as empresas precisam ter mecanismos de controle, elas precisam ter uma governança corporativa muito arraigada na própria empresa para se evitar um problema no futuro. Bom, para encerrar, gostaria de saber de vocês, então, o que precisa avançar na legislação para que a gente não conviva tanto com crimes contra o sistema financeiro? Doutor Conrado. Eu penso que a legislação já é extremamente moderna. É uma legislação dura, a legislação brasileira não é uma legislação branda, que prevê esses crimes econômicos, tidos por econômicos. O que precisa cada vez mais avançar é a fiscalização, é a prevenção, uma questão que foi inserida recentemente na legislação brasileira, principalmente na lei anticorrupção, foi a previsão de mecanismos de prevenção dentro das empresas, que a gente chama de compliance. Então, isso por si só já é um mecanismo extremamente útil das empresas, as empresas gerirem toda a sociedade com ética, com um código baseado em condutas muito bem definidas, que reprimem qualquer tipo de corrupção ou ato tido por ilícito. E para o senhor, doutor Gustavo? Como é colocado pelo doutor Conrado, a criação da área de compliance nas companhias é extremamente importante para prevenir os litígios e para possibilitar a existência de canais de denúncia e a apuração dessas denúncias para que a companhia no futuro não seja envolvida em nenhum escândalo. Bom, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e os esclarecimentos. E o Fórum desta semana fica por aqui. Eu conversei com Conrado Donati, advogado criminalista, especialista em direito penal e econômico, e com Gustavo Marinho, advogado especialista em direito societário e empresarial. Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o Fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!